João, obrigado pela excelente e abrangente exposição. Eu vou passar a palavra ao Drauzio. Eu queria avisar, eu me esqueci ao início, as perguntas serão feitas dessa vez por escrito, por favor, encaminhadas à mesa. Giovana pode recolher, e desculpa, eu não sei seu nome, mas ela também pode recolher. Tá? Então, por escrito, por favor. Drauzio. Boa tarde, é um prazer estar aqui, um prazer ouvir o João fazer essa apresentação tão interessante. E o que me chama a atenção na apresentação do João é essa mudança da filosofia de encarar o problema das drogas. Como fica claro, nós não temos nenhuma medida heróica que resolva esse problema, ou pelo menos encaminhe a solução desse tipo de problema. É um problema de alta complexidade que exige abordagens diversas, como são as doenças crônicas na medicina. Você não tem um remédio que cure hipertensão, que controle a pressão arterial de todos, nem o diabetes, nem doenças reumatológicas. Mas, curiosamente, nós usamos, na questão das drogas, critérios morais que não levam em conta o problema médico relacionado com esse consumo exagerado. Primeiro, porque o consumo exagerado e a dependência é um comportamento que depende da compulsão. E nós, em ciência, de um modo geral, conhecemos muito mal a compulsão. Recentemente é que nós conseguimos entender que a compulsão é o mecanismo fundamental que leva ao uso de qualquer substância aditiva, que leva ao jogo, que leva às compras excessivas. O mecanismo é o mesmo. E esse mecanismo, do ponto de vista neurobiológico, é mal conhecido. Por outro lado, toda vez que nós falamos em drogas, em uso de drogas, a medicina se afasta disso. Os médicos não gostam de tratar, os médicos não têm interesse nesse tipo de problema, tem um preconceito grande, e mesmo a ciência fica, o fato das drogas serem ilegais, de quem usa ser considerado um criminoso, a própria ciência tem muita dificuldade de fazer os estudos que pudessem ser comparados com outras doenças crônicas. Nós temos na questão da droga, o primeiro é esse tema de questão da droga, né? Como se as drogas fossem todas iguais. Elas são muito diferentes, tem uma farmacologia diferente, tem toda uma distribuição no organismo, uma repercussão neurobiológica completamente diferente de uma da outra. Maconha é uma coisa, cocaína é outra. A cocaína varia de acordo com a via de administração. Cheirar cocaína, o que acontece, a droga gruda nas mucosas altas do aparelho respiratório, e vai sendo absorvida pela mucosa. E a velocidade de absorção depende da superfície de contato. E o efeito começa aí em 5 a 10 minutos, sobe gradativamente, atinge o máximo e cai. Quando injetada na veia, os usuários chamam isso de baque na veia, né? Injeta na veia, ela cai na circulação venosa, vai para o coração, do coração para o pulmão, volta e aí, pela aorta, ela chega no cérebro. Fumada, ela chega mais depressa ainda no cérebro. Em 6 a 10 segundos, o crack atinge o sistema nervoso central, porque ele não perde tempo na circulação venosa, já cai direto no pulmão, daí vai para o coração e para cima, não é? Muito rápido. E esses efeitos, que são muito diferentes, não competem um com o outro, porque o usuário de crack não está interessado em cheirar cocaína. Eu tenho uma experiência grande de ver nas cadeias usuários de crack. Eles não cheiram cocaína, o negócio deles é fumar crack. O usuário, quem injetava droga na veia, cocaína na veia, também não cheirava cocaína. Achavam que era um vício careta esse, que não dá barato. O barato é aquele impacto forte no cérebro. Vocês viram a evolução que o João resumiu do que aconteceu em Portugal. Vou dar minha visão do que aconteceu no Brasil. Até os anos 50, maconha era considerada droga de pobre. O pessoal dizia que maconha era droga de engraxate. Cocaína era droga de gente rica, só circulava nas camadas mais altas da população. Aí vieram os anos 60, e nos anos 60, todo o movimento hippie, essa glamourização das drogas, etc., a maconha passou a ser consumida pelos jovens. E pelos jovens universitários, quem
estudou nessa época, fazia universidade como eu, viu a maconha chegando no ambiente universitário. E a cocaína continuou sendo entendida como uma droga cara que não estava ao alcance dos mais pobres. Quando surgiu a epidemia de AIDS e começaram a aparecer os primeiros casos de infecções pelo HIV adquiridas por via parenteral, é que se descobriu que havia uma epidemia de cocaína injetável na periferia das cidades brasileiras. A cocaína chegava a um preço barato, lógico que não era uma cocaína de alta qualidade, e o pessoal injetava na veia. Nessa época eu estava no Carandiru, eu cheguei lá em 1989. E quando eu cheguei para fazer um trabalho. Eu queria mostrar que os presos que recebiam visitas íntimas, ver quantos deles eram infectados, porque a sociedade colocava 1.400, praticamente 1.500 mulheres todo fim de semana na cadeia, sem dar nenhum tipo de orientação. E aí eu testei 1.492 presos para HIV. Encontramos 17,3% positivos. 60% positivos para hepatite C, desse grupo que recebia as visitas íntimas. Essa era a realidade brasileira. Nós tínhamos a cocaína injetável circulando. Nós fizemos na detenção um trabalho grande de aulas e de discussões e de mostrar o que estava acontecendo. Eu dizia, todo mundo que injeta droga na veia vai pegar o vírus da AIDS. Porque se nós tínhamos discussão da distribuição de seringas fora da cadeia, imagina dentro da cadeia, né? E dentro da cadeia, teoricamente, precisava muito mais, porque isso que eles não tinham na Europa ou nos Estados Unidos, você não compra seringa, aqui no Brasil você comprava, seringa não custava nada. De repente, em 1992, acabou a cocaína injetável. E eu fiquei me sentindo o máximo nessa época, né? Eu consegui acabar, então vai acabar na periferia, porque acabou também na periferia. Essas coisas sempre começam dentro das cadeias. É o único lugar que você consegue reunir bandido em número grande. E na rua eles estão fugindo, né? Mas não era. Era o crack que estava entrando no Brasil, em 1992. Isso tinha acontecido nos Estados Unidos 10 anos antes. Nós tivemos mais do que tempo suficiente para nos preparar para confrontar essa epidemia. E o crack entrou e se disseminou de uma forma absurda. Teve uma época que, quando eu perguntava para um preso, você fuma crack? E ele dizia não, eu achava que ele estava mentindo. E eu acho que acertei mais vezes do que errei. Porque aquilo se espalhou pela cadeira inteira e o crack é compulsivo, o doente não consegue parar, ninguém guarda crack para o dia seguinte. Então é evidente que uma droga dessa, barata, compulsiva, de uso compulsivo, que se espalha, vai dar um lucro muito grande no mercado. E essa droga, o crack se espalhou e hoje nós temos cracolândias para o resto do país. O que nós conseguimos com isso, com essa criminalização das drogas? Conseguimos ver essas epidemias se disseminando sem ter condições de reagir contra elas. O trabalho que eles fazem, quanto tempo levou, de que maneira, quantos passos, quantos erros e acertos até chegar numa condição mais ou menos equilibrada e de modo a conseguir a aprovação dos órgãos competentes e tudo. E nós não fizemos absolutamente nada disso. Partimos do princípio que quem usa droga é criminoso, que isso é um crime, que não pode, e que quem trafica também tem que ser preso. Criminalizamos as drogas de um jeito que não tem saída dessa forma. Não é uma questão aí de ser a favor, de ser contra. Não tem saída. Nós estamos vivendo o pior dos mundos. E o pior dos mundos qual é? O consumo aumenta sem parar e surgiram as grandes organizações criminosas que dominam esse mercado completamente. O PCC hoje domina toda a parte de Mato Grosso para baixo, tentou dominar lá em cima a droga que vem pelo Rio Negro e pelos Solimões, deu esse embate que nas cadeias cortaram cabeça, fizeram o diabo. Lá hoje é dominado pela Família do Norte e pelo Comando Vermelho. E nós temos o controle completo da distribuição das drogas que vem por essas duas regiões. É o pior dos mundos. Está na mão da criminalidade e o consumo aumenta sem parar. Qual é a única forma de se lidar com isso?
eu acho que as pessoas, primeiro, não têm muita ideia da magnitude do problema. A gente passa aqui na Cracolândia, vira o rosto, a gente não quer ver aquelas pessoas naquele estado, jogadas ali e tudo, né? A gente não quer ver. E quando surgem medidas, essas medidas quais são? São medidas tomadas quase que aleatoriamente, não um enfrentamento, jogam água. Não é assim que a gente pode abordar um tema dessa complexidade tão grande. A cocaína, que é o nosso maior problema, é uma droga fácil de largar. É só não ter. Só não ter perto. É um mal entendido que a cocaína é uma droga aditiva, que a pessoa não... Você pega um fumante, tranca num quarto escuro, ele fica desesperado para fumar. Pega um usuário de heroína, no dia seguinte ele não tem heroína, ele não consegue funcionar. A maioria desses que a gente vê nesses programas, né, ele já não sente mais barato nenhum, porque a tolerância vai se acentuando, e o que ele precisa é tomar aquela dose para continuar tocando o dia dele, não é mais por aquele prazer que ele sentia anteriormente. A cocaína, por mais dependente que seja o usuário, quando você tira de perto, ele fica bem. Não tem uma crise de abstinência visível assim. Eu estou há 11 anos agora na penitenciária feminina. Pegam essas meninas da Cracolândia, elas roubam o celular, vão para a cadeia. Elas chegam na cadeia, não tem crack. Cadeias, pelo menos em São Paulo, que eu conheço relativamente bem, não tem crack em cadeia nenhuma, porque o PCC proibiu e não entra crack. E lei de bandido funciona, não é? Não é como as nossas que... Ele funciona. E são só 2 artigos que tem ali. Você foi pego fumando, apanha. Traficou, morre. Pronto, ninguém trafica e ninguém fuma. Elas chegam na cadeia, dormem 2 dias, porque elas vêm estremunhadas da rua, né? Dormem 2 dias. E aí as companheiras precisam acordar para elas se alimentarem. Depois de 2 dias, esquece, não tem mais crack, não tem. Param completamente, sem nenhum drama maior. Então, não é impossível lidar com essas pessoas. O que eles não podem, o que é? Eles não podem enfrentar 3 situações. Primeiro, ver a droga. Segundo, ver alguém sob o efeito da droga. E terceiro, entrar em contato com o local, o lugar onde eles usavam a droga. Nessas 3 situações, aí fica muito difícil, porque dá uma reação que parece uma síndrome do pânico. O coração dispara, as mãos ficam geladas, tem alterações intestinais e uma sensação de morte. A impressão, eles dizem assim, parece que eu vou morrer nessa hora. Aí é irresistível, de fato, né? Nós temos um país com 210 milhões de habitantes, é um pouco diferente de um país como Portugal, com 10 milhões. Mas isso pode ser entendido para o Brasil como um ensaio piloto, como muitos que a gente faz em medicina. Um ensaio piloto. Olha, um país com 10 milhões de pessoas, você criando uma rede nacional de atenção e na atenção primária, nós temos chance de conseguir começar a abordar esse problema que vai levar gerações. Gerações. Mas pensem o seguinte, nos anos 60, 60% dos brasileiros fumavam. Nos anos 80, 40% fumavam. Hoje, são 10%. A gente vai para a Europa e fica chocado de como fuma aquele pessoal. Populações de nível intelectual muito superior ao nosso, educacional muito superior ao nosso, toda a civilização europeia e tudo, vai para a Alemanha, cigarro em todo lugar. Vai para Portugal, todo mundo fuma. Espanha, Inglaterra. O Brasil hoje é o país que menos fuma. Nós fumamos menos do que nos Estados Unidos, com os bilhões de dólares que eles gastaram em campanhas contra o cigarro. 15% dos americanos adultos fumam, 10% dos brasileiros. Fumamos menos do que todos os países europeus. O único que fumava menos que o Brasil era a Suécia. Nós fumamos menos do que os suecos hoje. E o que aconteceu aqui no Brasil? O governo gastou bilhões de dólares em campanhas para parar de fumar? Não. Tudo que nós fizemos aqui no Brasil, os outros países tinham feito há um tempão. Pusemos aquelas imagens horríveis no maço. O Canadá tinha feito isso nos anos 90. Proibimos de fumar em lugares fechados. Isso foi em 2000. Nos países europeus e nos Estados Unidos, isso aconteceu muito antes. Tudo que nós fizemos aqui, os outros fizeram lá. E por que aqui
aconteceu esse resultado que é citado como exemplo internacional? Né? Porque nós, aqui no Brasil, usamos os meios de comunicação de massa. E os meios de comunicação de massa foram usados, não se fuma mais na novela, são os médicos falando na televisão, são campanhas feitas. Nós conseguimos, dessa forma, reduzir. E, olha, a nicotina não é brincadeira. É a droga mais aditiva de todas. Nada se compara à nicotina. A droga mais difícil. É a única que dá abstinência em minutos. Você fuma um cigarro, 20 minutos depois está desesperado para fumar de novo. Então, é possível agir aonde? Reduzindo o consumo. Nós não vamos ter outra solução. Nós vamos ter que trabalhar com as crianças, nas escolas, mas, para isso, esse tema não pode ser o tabu que é entre nós. É uma coisa que exige uma tomada de posição agora. Eu vejo os meninos dizerem, tem que legalizar a maconha, marcha pela maconha. Tá bom. Eu concordo, eu acho que maconha tem tanta coisa pior do que isso. Mas é uma droga que provoca dependência, né? Essa coisa que, a maconha não vicia, é conversa de maconheiro, né? Não... Maconheiro é louco para dizer que não faz mal e não vicia, né? Faz mal e vicia, lógico que vicia. Mas, como legalizar? Vamos só para efeito de raciocínio teórico. Vamos legalizar, sim. Fala para os traficantes. Bom, agora pode vender normal? São quadrilhas, criminosos. Eles são capitalismo selvagem. Um mata o outro para tomar o ponto do outro. Também a sociedade não pode conviver com uma violência desse tipo. Então, nós vamos criar o quê? A maconha Brás. Maconha Brás. O Estado planta, o Estado vende. No Brasil é complicado isso, né? Complicado, vai dar problema, com certeza. Diz o Luiz Roberto Barroso, ministro Supremo, que a proposta dele seria esta, porque vai cair o consumo, porque vai ser caro e ruim. Mas se for caro e ruim, o usuário vai comprar do traficante, que vai vender barato e boa. Não tem saída, isso tem que ser feito devagar, não é uma coisa que admita uma solução, nem para uma droga só, imagina todas juntas. Nós temos uma vantagem, pouca heroína no Brasil ainda. A nossa droga mesmo é a cocaína, esse é o grande problema que nós temos, né? Mas heroína pouco, temos as anfetaminas aí, mas ainda não representam um problema como esse, não conheço nenhuma cracolândia de anfetamina, né? O pessoal toma nas baladas e tudo, mas não é um problema maior. Então, na verdade, nós estamos lidando com um problema muito grave que é causado pela cocaína. Nós não vamos acabar de forma nenhuma com o tráfico. Não há possibilidade. Olha, eu trabalho em cadeia há 29 anos. Se a droga entra na cadeia revistam as pessoas, pegam as mulheres, manda sentar num banquinho para ver se tem celular, depois manda tirar a calcinha e olham em cima de um espelho e a funcionária olha para fazer uma inspeção nos órgãos sexuais. Pode ter 20 anos, 80 anos, todas as mulheres. E entra a droga. Agora, na rua, que é tudo livre, não vai entrar, a droga não vai circular. É ingenuidade achar que é a repressão que vai resolver. 1 quilo de cocaína na Bolívia ou na Colômbia está custando $2.000. Cocaína com alto grau de pureza, porque se a gente só trafica uma droga, ninguém vai misturar com talco para aumentar o volume, né? Faz isso aqui, no ponto de chegada. R$2.000. São Paulo custa 7, 8 mil. Olha o nível, a diferença o lucro, dá 400% o lucro. Se levar para Nova York, custa $30.000 lá o quilo. Se levar para a Austrália, $100.000. Para a Indonésia, passa de 100 mil, porque você pode morrer. Então, como é que você controla uma coisa dessa? Do ponto de vista prático, o custo do transporte é fundamental para qualquer mercadoria. Eu não vou plantar tomate no Centro-Oeste para trazer para São Paulo, porque vai chegar aqui a um preço que não dá para competir. Na droga, o preço do transporte é irrisório. Ele não tem nada, ele não pesa no produto final. Porque se eu pego alguém que vai trazer cocaína para mim, da Bolívia para cá, e eu
o que eu comprei por 2, eu vou vender por 8, se ele cobrar 2.000 por quilo, tudo bem, chega a 4, ainda o lucro é muito alto. Se ele levar para Nova York, o piloto dizer, eu levo 500 quilos, mas eu quero $1.000 por quilo, 500 mil dólares, que absurdo. Ele pagou 2, vai chegar lá a 30, eu pago mais 1.000 aí de transporte. O preço do transporte não pesa no produto final. E um tráfico desse tipo, você não acaba, não tem fim. O único jeito de você reduzir isso que é diminuir o consumo. E para diminuir o consumo, nós precisamos de educação, nós precisamos de métodos, precisamos ver o que acontece em outros países, que metodologias estão usando, ter congressos internacionais, como nós fazemos para outras áreas da medicina, e considerar que esse problema é um problema de saúde pública. Nós não vamos resolver com a polícia. Você vê, às vezes, medidas simples. Os portugueses estabeleceram, olha, daqui a aqui, se tiver mais, é considerado traficante, se tiver menos, não. Como é no Brasil? Esses limites não são claros. Então, é o menino de olhos azuis, esse é usuário. O outro é pretinho, traficante, sem vergonha. Eu pego uma situação na cadeia, que é na cadeia feminina, que é o seguinte, essas meninas levam droga para os maridos, para os namorados, e algumas levam para vender dentro da cadeia mesmo. Bom, levam onde? Na vagina. Cai na portaria. São meninas que você pergunta, foi presa por quê? Ela fala 33 portaria. Elas nunca falam o crime que cometeram. 33 é tráfico, só que é o tráfico na portaria, não é diferente do tráfico na rua. Bom, ela sai de casa, ela sai da porta da cadeia, sai da cadeia, vai para a delegacia para lavrar o flagrante. Lava o flagrante. Já está presa. É traficante, é tráfico que ela está fazendo. Larga os filhos em casa. Essas meninas com 25 anos têm 3, 4 filhos. Lá na feminina, veio uma menina que me disse, estou tão feliz, doutor Drauzio, nasceu meu neto esse fim de semana. Então, não diga, quantos anos você tem, minha filha? Falou, 28 anos, estou velha já. E eu tenho uma mulher de 40 anos, que tem 3 bisnetos. 3 bisnetos com 40 anos de idade. Essa moça, então, sai da delegacia, fica na delegacia, não volta para casa. Às vezes não largou ninguém, as crianças estão ali, o mais velhinho, de 9 anos, cuidando dos irmãos. Não volta para casa. E aí, alguns dias mais tarde, vai para a cadeia, vai para a penitenciária e fica lá esperando o quê? Ser julgada pela primeira instância. A gente discute aqui prisão depois da segunda. 40% das presas estão esperando a primeira instância e já na cadeia. Ficam lá. Os juízes dão 4 anos de cadeia. Quem ganha o quê com isso, meu? A sociedade ganha alguma coisa? Que impacto no total do tráfico tem a quantidade de cocaína que cabe na vagina de uma mulher? Para quê? Quem ganha isso? Tira uma mãe de perto dos filhos, joga dentro da cadeia, ficam lá 4 anos. Vão sair muito piores depois que entraram, não é? Vão conhecer gente mais importante no meio do crime. Nós estamos vivendo uma situação que não pode... Eu, às vezes, penso, não, mas o que podia piorar nisso? Eu não consigo imaginar o que o Estado poderia fazer para piorar esse tipo de situação. Crime organizado, tráfico, controle das cadeias pelo crime organizado, populações enormes. A cadeia penitenciária de São Paulo, onde eu trabalho, são 2.200 mulheres. 60% presas por tráfico. Gente que não matou ninguém, não foi presa por tráfico. Quer dizer, cadeia lotada de gente. As cadeias nossas são impossíveis. Não tem solução esse problema. Eu, quando comecei esse trabalho, em 89, o Brasil tinha 90 mil presos. O país inteiro. Tem 725 mil agora. 725 mil. E a sociedade quer o quê? Quer ver bandido na cadeia. Mas põe aonde? Quando eu vejo esse senhor que é candidato, vamos prender bandido, tudo preso. Você vai levar para onde? Me vai pôr na sua casa? Onde é que você vai levar? Não cabe mais. Não cabe mais. E aí, aqueles usuários que você vê conversando, chegando mais perto, levando o sistema de saúde até eles, lógico, você não vai tirar todos disso, ninguém é ingênuo a esse ponto, mas pelo menos a gente oferece um caminho que pode ser perseguido. E também a gente entender com a droga
que nós não podemos usar para a droga o critério diverso daquele que nós usamos para as doenças, para as outras doenças. Por quê? Porque você pega um usuário, qual é a característica fundamental da dependência de droga? Primeiro, é uma doença crônica. E segundo, recidivante. Isso é característica da doença. Eu sou oncologista. Meus doentes têm uma doença crônica, recidivante. Eu pego um doente que tem um tumor de mama disseminado, sei lá, uma doente. Eu faço quimioterapia, a doença entra em remissão completa. E fica em remissão completa por 6 meses, 7 meses. Foi um resultado maravilhoso, maravilhoso. Aí você pega um usuário de cocaína. Você consegue deixá-lo 6 meses sem usar a droga. E aí ele volta a usar, você diz, tá vendo? Não tem jeito, não tem jeito. Nós temos que entender que a doença tem essa característica e que não existe milagre, que a gente chega e está curado definitivamente. Ninguém fica curado definitivamente, a dependência é para sempre. Eu parei de fumar há mais de 40 anos, se me der um cigarro aqui, vou comprar um maço em seguida, porque a dependência persiste, não é? Eu acho que nós, para encerrar, temos que usar esse tipo de abordagem. Acho que essa explanação do João tem que ser entendida mesmo, o exemplo português, como um estudo piloto. 10 milhões de habitantes, olha como eles fizeram. Não vamos fazer igual, vamos encontrar as nossas características, vamos adaptar o SUS para fazer esse tratamento. Nós temos uma arma maravilhosa, o SUS é a maior revolução que já aconteceu na história da medicina brasileira. O SUS tem um alcance do país inteiro, nós temos essa infraestrutura. É uma questão de organizar. E essa organização nós temos que começar, porque não dá para ficar esperando para sempre. Muito obrigado.